Amós, né? Quando nós olhamos, né, nós discorremos o profeta Oséias, o profeta Joel, aí nós abordamos aquela questão do período de prosperidade, né, o juízo de Deus. Dentro do contexto do livro do profeta Amós, nós temos a mesma conotação do período de prosperidade do povo. Ela praticamente ela vai ter o mesmo contexto financeiro e desenvolvimento social do povo, dentro do mesmo contexto que está vivendo o profeta Oséias, né? Mas nós vamos ver que Deus ele vai levantar o profeta Amós de uma forma assim, bem precisa, porque Amós ele não é profeta, ele não é sacerdote, né? Ele é um morador da cidade de Tecoa, né? Ali alguns quilômetros, aproximadamente 31 quilômetros de Jerusalém, e ele vai profetizar no período do reinado do rei Uzias, né? No período do reinado do rei Uzias em Judá, e Jeroboão II em Jerusalém. Tá? Então ali o contexto que ele vai abordar é um contexto em que Deus ele próprio vai ser conclamado pelos os outros profetas que estão se vendendo, os sacerdotes que estão se vendendo, para que ele pudesse vender o seu ministério. Tá? Colocando assim, quando a gente vai ler o livro, em algumas conotações, principalmente no capítulo 2 a seguir, nós vamos ver que a profecia dele é uma profecia de repreensão para o povo, tá? Repreensão para o povo, onde Deus ele também vai chamar a responsabilidade às outras nações. Então a gente vê muito isso no livro do profeta Amós, tá? Onde Deus ele traz as ações das nações diante do profeta, e ele vai profetizar contra essas nações também, mostrando o juízo de Deus, mostrando, né, a severidade de Deus. Deus vai tratar com essas nações pagãs, com essas nações ímpias. Deus vai tratar com o povo de Judá, Deus vai tratar com o povo de Israel, tá? E aí o profeta Amós, ele é levantado num contexto em que ele mesmo vai dizer que ele não era profeta, que Deus havia tirado ele de trás do rebanho, que ele era plantador de sicômoro. Só que quando a gente pega dentro do texto cultural da vida de Amós, nós vemos ali, né, que o próprio nome vai dizer que é aquele que carrega o jugo, né? Então ele está vendo, para o ministério dele acaba se tornando para ele um jugo. Ele vai ser questionado isso, eles vão tentar fazer com que ele se corrompa dentro desse período de corrupção, tá? E aí ali também ele vai ver o descaso dos pobres, tá? O povo fazendo escravos, tá? O povo fazendo escravos num período de prosperidade, pegando os pobres que estão em dívidas. E aí ele vai usar esse termo no capítulo 2, de que o povo, eles vão estar desfazendo tanto dos pobres, que ele vai usar aquela terminologia que a gente abordou aqui no livro do profeta Oséias, sobre uma pessoa, um pobre, um escravo, valer um par de sapato. Né? Isso aí nós vamos ver no capítulo de número... capítulo de número... Amós. Deixa eu acho aqui. Deixa eu acho aqui para a gente ver esse texto aqui, esse contexto. Deixa eu ver ontem. Capítulo 2, versículo 6. O capítulo 2, versículo 6 diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não tirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapato. Aqui ele está usando como é que eu posso colocar assim? Ele está usando uma terminologia sobre essa questão de valer um justo valer um par de sapato,
mas dentro de um contexto que a terra ela, devido à prosperidade, a terra ela é muito cara. Então ele está fazendo um uso de uma figura de linguagem que a gente vai entender no livro no livro de Ruth, no capítulo 4, versículos 7 e 8, quando Boaz ele vai ser o remidor. Então eles tinham esse costume de que na negociação da terra, usasse aqueles que estavam ali, vamos ler Ruth 4, de 7 a 8, eles usavam esse costume da pessoa descalçar os seus sapatos, tá? E ali ele estava confirmando que ele assumiria ou não, tá? Assumiria ou não aquela postura para remir, ou seja, para tomar posse, capítulo 4, versículos 7 e 8. Ó, quer ver? Vamos ler do versículo de número 5 até o 8. Diz, porém, Boaz, nos dias em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então disse o remidor, para mim não há poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei remir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e dava a seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz, toma para ti, e descalçou o sapato. Então essa atitude, né, que nós vimos aqui no livro do profeta Amós, no capítulo 2, sobre a pessoa, né, eles estavam vendendo justo por dinheiro. Fitinha? Tá, obrigado. Então a pessoa, eles estavam, na verdade, negociando a terra, tá? Então aquelas pessoas que tinham dívidas naquele momento, aquelas pessoas, como elas não tinham condição de pagar devido ao avanço da prosperidade que estava tendo na terra, então era desconsiderado isso. E aí o profeta Amós, ele entra dentro desse contexto aí, e ele vai ver esse descaso que está sendo feito no meio da terra, tá? Então o ministério dele vai ser colocado, como eu já disse aqui, em xeque, porque eles vão tentar corromper o ministério dele, mostrando, ou seja, falando para ele que ele não era profeta, aquela coisa toda. Então ele vai fazer isso. Não, Deus me tirou de após o rebanho, mas aquilo ali é porque, segundo a tradição judaica, o Amós, ele era um mercador. Então ele vivia da venda de lãs, ele cuidava, né, dessas ovelhas, ele pegava essa lã no período da tosquia. Então ele sobrevivia deste ofício, né? E ser também um plantador de sicômoro, ou seja, ele mexia com essa atividade agrícola também. Só que aí Deus vai pegar ele desse contexto, né, e traz ele. Então, quer dizer, o lucro dele, o que era lucro para ele, para o sustento dele, ele teve que deixar. Quando ele deixa o lucro, ele passa a não ter mais lucro dessa atividade pecuarista e agricultura, da agricultura, e ele vai agora ser profeta contra o povo de Israel, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, no reinado de Uzias e no reinado de Jeroboão II em Israel. Então ele vai profetizar contra, né, primeiro dentro de Israel, né, dentro de toda a casa de Israel primeiro, o reino do norte e o reino do sul, e depois ele vai profetizar também contra as outras nações. Então Deus ele vai abordar toda a terra, tá? Dentro desse contexto, Deus aborda toda a terra, Deus vai mostrar que vai haver um juízo, e Deus ele também vai mostrar que esse período de prosperidade que o povo está vivendo é um período que eles não estão fazendo caso da palavra de Deus, tá? Porque a palavra de Deus ela está sendo colocada em descaso, eles não estão dando ouvidos mais à voz de Deus, não estão mais se preocupando com a palavra do Senhor, e aí Deus vai dizer que chegará um tempo em que a terra sofreria fome, mostrando o período de prosperidade. Então Deus está fazendo uso de uma figura de linguagem, uma comparação, tá?
do período de prosperidade, onde o povo não passa fome, não tem necessidade alguma que eles não possam ser supridos pela sua condição financeira, tá? Então Deus vai dizer que vai haver um período em que eles passarão fome, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor, e andarão errantes pela terra, de um lado para o outro, e não a acharão. Tá? Então aí dentro do Amós ele vai anunciar o prelúdio também do cativeiro, tá? Ele vai profetizar o cativeiro que virá sobre o povo, porque o povo não está se arrependendo dos seus pecados, não estão se arrependendo da lascívia que estão cometendo, que já está tomando conta de toda a terra, as terras vizinhas também sendo atacadas, as nações vivendo no mesmo contexto. Então toda a casa de Israel, toda a casa de Judá está vivendo este momento aí. E Deus vai trazer isso à memória deles, tá? Então, aí vai chegar aquele momento que Deus vai dizer para o povo que eles precisam se preparar. E é onde que Amós ele vai profetizar. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Né? Capítulo de número 4, versículo de número 11 e 12. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós foste como tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Esse preparar aqui de encontrar com o Senhor teu Deus, quando nós, dentro do nosso contexto, né? No nosso contexto, quando a gente vai pregar sobre arrebatamento da igreja, né? Sobre um despertamento, a gente pega este texto para falar de arrebatamento da igreja. Na verdade, não. Esse texto aqui que Deus estava mandando o povo se preparar é para se preparar para encontrar com Deus no juízo. Tá? É um juízo que Deus vai trazer. Então, Deus estava praticamente dizendo assim, ó, vocês vão se preparando aí, tá? Que o meu momento de tratar com a terra, o meu momento de tratar com as nações, o meu momento de tratar com Israel está chegando. Então prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus, porque o juízo dele está vindo aí. Tá? Então a gente tem que, né, não dá para fugir da verdade aqui. O contexto aqui é esse, é Deus dizendo que ele vai vir com juízo, ele vai vir com espada, e o povo precisa se preparar para encontrar com ele. Como é que vai se encontrar com Deus a juízo? Aí nós já até muito gostamos, né, daquela passagem que a gente falou aqui sobre o livro de Jó, que Jó vai dizer, né, que ele era homem, como poderia contender com Deus, né? Porque ele não tinha como contender. Então, Deus está assim, você pode se preparar, mas não há quem se contenda comigo. Não tem quem vai se justificar diante de Deus. Porque a Bíblia já vai dizer no livro de Levítico que o juiz de Deus é sem misericórdia. Então, o povo, eles estão vivendo um momento que eles não estão fazendo caso desta prosperidade, não estão olhando isso como bênção de Deus, não estão usando isso como bênção de Deus, mas o Senhor vai trabalhar, tá, essa questão usando o profeta Amós. Aí no capítulo de número 5, versículo 6, nós vemos ele dizendo assim, ó, buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como fogo, e consuma, e não haja em Betel quem o apague. Aí versículo 14, buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis, aborrecei o mal, amai o bem, estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Então aqui ele está chamando o povo, tá? Ele está chamando o povo para uma responsabilidade, tentando trazer o povo de volta, porque o povo vinha praticar a techuvá, voltar para o Senhor, retornar para Deus, mas o povo não está fazendo caso disso. Então, só que o povo está vendo, qual é o contexto que o povo está vendo? É um contexto que na hora que eles estiverem vivendo o juiz de Deus, eles vão clamar pelo dia do Senhor. Só que o dia do Senhor que é aclamado aqui na profecia de Amós, não é um dia de paz, não é um dia de gozo, é um dia de juízo, é um dia de densas trevas. Aí ele vai dizer assim, ó, no versículo 18 do capítulo 5, ai
ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Treva será e não luz. Versículo 20, não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa, não, será completa escuridade sem nenhum resplendor? Então, o povo não está entendendo. Eles estão achando que Deus vai vir para passar a mão na cabeça, que Deus vai vir para dar aquele jeitinho, né, usar de misericórdia. Não, Deus vai vir com juízo, vai trabalhar, e muitos não vão entender querendo o dia do Senhor. Então, aí nós temos que entender essa questão do dia do Senhor, e já abordam um ato escatológico, que a gente já sabe que o dia do Senhor aí, né, vem o grande e terrível dia do Senhor, que o profeta Malaquias vai dizer, né, que não vai sobrar raiz nem ramo, ou seja, o fogo vai vir para consumir. Então nós vimos isso aqui falando, que o fogo vai passar na terra de José, e não há quem possa apagar. Vai até Betel, e quando nós vamos para o nome Betel, que é Betel, que é casa de Deus. Então ali já é uma profecia que já está mostrando que começa dentro da terra. Quando fala da terra de José, quando a gente vai para o nome de José, que é Yosef, nós vemos que ali que ele é duplamente frutífero, ou seja, é bênção dupla. Deus estava usando essas duas nomenclaturas para mostrar que aquela bênção dupla, a bênção que eles receberam no período do profeta Oséias e no período do profeta Amós, na verdade eles não estão entendendo que aquilo é bênção de Deus. Eles estão se afastando do Senhor, e aí Deus diz que ele vai começar com fogo na casa de José, ou seja, na casa da dupla bênção. A bênção que ele derramou, ele vai trazer fogo, juízo por causa dessas bênçãos que rodeou o povo não soube utilizar esta bênção, e quando ele usa o termo Betel, ele está dizendo que isso vai dar dentro da casa do Senhor. E a gente vai entender o cumprimento dessa profecia quando a gente lê o livro do profeta Ezequiel. Aí a gente vai ver Deus mostrando as abominações, e aí cada visão que o profeta Ezequiel está vendo, Deus vai levando ele. Olha, é interessante isso, hein? Deus vai adentrando com Ezequiel, tá? Deus vem à porta do pátio vai para o lugar santo, do lugar santo para o lugar santíssimo. Então Deus vai entrando com o profeta Ezequiel, mas cada vez que Ezequiel entra, a glória vai saindo. Então cada vez que, usando essa terminologia, né, mostrando essa ação de Deus aqui, cada vez que o homem entra com seus pecados, Deus vai saindo para a sua glória. Quando nós terminamos de ver a última visão que Ezequiel ele vai ver da glória de Deus, é que a glória não está mais na casa, a glória está nos montes. Ou seja, a glória foi saindo, até parar nos montes. Então, quando nós vamos para o livro do profeta Amós, Deus trazendo essas nuances sobre esse acontecimento do juízo dele, a gente consegue entender isso mais claro. Tá? Então, esse fechamento aí do livro do profeta Amós, que é, né, aquele que suporta o jugo, porque ele vai vendo tudo isso. Então, Deus ele está mostrando para o povo, trabalhando com o povo, tentando trazer o povo de volta assim, mas o povo não quer. Infelizmente, aí Deus tem que trabalhar com o seu juízo, né? Então, vamos aí entrar dentro do nosso slide aí. O livro de Amós. Amós foi profeta durante o reinado de Jeroboão II, e é conhecido como aquele Jeroboão II, ele reinou no período no reino do norte, tá? Que é o reino de Israel. E Uzias reinou no reino do sul, que é Judá. E é conhecido como profeta que fala contra a injustiça social mais do que qualquer convicção pessoal ou compaixão pelos pobres. Esse profeta denunciou a injustiça de uma nação em resposta ao chamado do próprio Deus, que são as ações que Deus vai trazer sobre o povo aí, neste juízo conclamado aí, né? Informações básicas, a data 760, tá? Nós temos 760 aqui, na sua profecia abrangendo o reino do norte, tá? 750 nós temos abrangindo ao reinado do sul, no período de Josias, tá? Faltou essa informação aqui, mas isso aí é tudo, essas duas ações da profecia do Amós, ela vai acontecer no final ou na metade do século XVIII a.C., tá? No final do século XVIII a.C. Então aí vai abordar o momento profético ou o momento da ação do profeta Amós aí. Então, tendo essa informação ali, o local, ele nasceu, né? O local do nascimento nasceu em Tecoa,
perto de Belém, mas seu ministério foi ao Reino do Norte, lembrando o Reino do Sul, depois a gente vai ver essa informação, alvo, o povo, sacerdotes soberanos do Reino do Norte. Versículo-chave, Amós 5:22. Amós 5:22, que é o versículo-chave. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Então aí Deus vai mostrar isso aí, né? Deus já determinou, não adianta o povo vir com sacrifício de tolo, tá? O povo vai querer trazer, não, Deus ela aceita o sacrifício, né? Deus aceita o sacrifício. Nesse período o sacrifício era algo vigente no ministério sacerdotal, mas não é porque é algo vigente que Deus instituiu lá no deserto para que o povo fizesse que Deus vai aceitar, tá? Então aqui não é todo tipo de sacrifício, trazendo para o nosso tempo, a condição que nós estamos, às vezes, não é um sacrifício que a gente faz, porque se por dentro a gente não mudou, não adianta fazer sacrifício externo nenhum, tá? Então, que se o nosso coração não for circuncidado, como disse o apóstolo Paulo, que a verdadeira circuncisão é a do coração e não é aquele que é exteriormente na carne, que é os irmãos da igreja de Roma questionavam sobre essa questão, os irmãos da igreja de Gálatas questionavam esse negócio da circuncisão, tinha essa aptidão, eram voltados para este ritual. Então Paulo ele vai mostrar que o lugar que a pessoa muda tem que mudar primeiro é por dentro. Então, os sacerdotes, eles estão vivendo ainda esse período, então eles acham que pelo fato de Deus ter instituído essa ação sacerdotal, fez sacrifício, Deus vai entrar com misericórdia, Deus vai entrar com a bênção, com a vitória, Deus vai trazer o... Não. Aí Deus está dizendo aqui que ele vai rejeitar. Então aqui, por isso, o sacerdócio aqui entra em declínio aqui dessa questão também. A palavra-chave é o juízo de Deus, já abordamos aqui. O esboço do livro, nós temos do capítulo 1, versículo 2 ao capítulo 2, versículo 16, nós temos 8 profecias do julgamento vindouro sobre as nações. Então Deus, por quê? Porque simplesmente a terra de Israel está sendo influenciada pelas outras nações. Tá? O perigo está aqui, de às vezes quem está na presença de Deus ser influenciado por quem está fora. E o declínio de Israel começou, foi aí. Nós vemos isso lá no livro do profeta Samuel, né? Eles vão olhar para as outras nações, vão dizer, nós queremos um rei como as outras nações têm. Tá? Então eles começam a rejeitar a teocracia, começa a declinar aí, assim, declinar na questão do homem, né? Porque Deus era o soberano, era Deus que mandava, eles eram totalmente dependentes de Deus, era um período teocrático, onde o que valia era a direção de Deus, mas quando eles vão para a democracia, eles querem a monarquia, entra a democracia, o homem, né? O homem vai passar a ser o governante, aí Deus vai até mostrar que, pelo que eles estão pedindo, o que as outras nações têm um rei, esse rei traria encargos sobre eles, sendo que eles não precisariam passar por aqui. Então, esse período aqui é a mesma coisa. Então, essas profecias de juízo é por causa da influência que Israel e Judá está tendo sobre as outras nações. Então, o cristão precisa entender que ele foi chamado para influenciar e não para ser influenciado. E hoje o mundo influencia os cristãos mais do que os cristãos influenciam o mundo. Hoje o medo da perda de uma massa dentro de uma igreja ou de uma denominação é tão grande que vale tudo. Tá? Vale de tudo, né? Até, eu não gosto de ficar vendo muita coisa não, mas a gente já até vi aí alguém postando aí sobre, né? Não vou falar o nome, mas isso aí já está na mídia aí, não adianta, não vou falar o nome por questão de ética, não compete a mim, mas a pessoa deu mole e já lançaram lá, né? A bendita lá, né? Se é que tem pastora que não tem na Bíblia, não tem esse negócio de pastora, mas deve ser tipo para ela, então tá. A pastora fulano de tal lá, então ela vai lá desfilar com o bloco de Jesus. Carnaval para Jesus, né? Sangue de Jesus tem poder, né? Falta de temor de Deus. Então, não está conseguindo, mas isso é para atrair. Se o evangelho não... Gente, o que tem que atrair o pecador é a cruz de Cristo.
O que tem que atrair o pecador é o sacrifício de Jesus Cristo. Não são coisas externas lá de fora. Fala aí. É o que eu ouvi também de um pregador também abençoado, usado por Deus, ele falando que nós imitamos o mundo para querer trazer as pessoas do mundo para a igreja. E imitamos o mundo para querer manter os jovens da igreja, para manter os jovens na igreja. Aí ele deu o exemplo ainda que Deus não imitou o Egito para segurar José na tua presença e nem imitou a Babilônia para segurar Daniel. Nós temos que entender o que o Senhor falou. Irmão, não adianta, eu também já entrei, eu já tive, assim, pela bondade do Senhor, uma certeza, assim, vívica quando eu entrei fazendo a palavra. O que segura o crente na presença de Deus e o que convence as outras pessoas a vir para o Evangelho é eles ver Jesus em nós. Agora a gente quer fazer 1001 coisa para tentar atrair as pessoas para vir para Cristo. Ô, irmão, Deus não está preocupado com convenção, não. Deus quer pessoas que vivem verdadeiramente o Evangelho. Tem muita convenção, mas não tem uma convicção. Né? Na verdade, as pessoas elas estão sendo convencidas e não convertidas. De converter e convencer é uma coisa, está muito distante. Um convertido de um convencido. A pessoa pode estar convencida de um fato, convencida de uma história, convencida de, né? Ela pode estar convencida do Evangelho, mas ela não está convertida ao Evangelho. Então é totalmente aquém da verdade. Está muito aquém da verdade, né? Então a igreja, infelizmente, está tendo esse quebra-pau aí, o mundo entrando, misericórdia. Eu vi até, eu não gosto de ficar vendo, mas o povo põe lá e a gente às vezes para ver assim, eu não gosto de ficar vendo essas coisas, mas eu vi lá, aí vi essa questão e o outro dá uma denominação aí até muito assim, dentro do seu quesito, grande. Rapaz, o camarada fazendo culto de forró na igreja, rapaz. Culto de forró, chamando os casal para dançar, mas eu relabucho mesmo dentro da igreja. Misericórdia. Rapaz, se ele não está convencido de que o Evangelho é o suficiente, porque Paulo disse que aprove a Deus salvar o crente pela loucura da pregação. E ele disse que a mensagem da cruz é loucura para os que se perecem, para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Se a mensagem da cruz de Cristo não nos atrai, sinto muito, se outra coisa está me atraindo para dentro de uma igreja e não é a pregação do Evangelho, eu não estou dentro de uma igreja, não. Aquilo ali só tem nome, aquilo ali é uma fachada. É uma igreja de fachada, aquilo nada a ver tem de igreja, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado aí, o que está acontecendo nos dias de hoje, a coisa está terrivelmente escabrosa. O homem, infelizmente, os cristãos não estão filtrando. Claro, não vou generalizar os cristãos, eu não estou generalizando. Tem muita gente sincera, muita gente honesta, muita gente que priva pela verdade da palavra de Deus, mas tem muito charlatão por aí, usando o mundo, usando as coisas do mundo, simplesmente para manter a massa dentro da... Não adianta, tá? Não adianta. É aquela história que Pedro vai dizer, né? Que você pode pegar, né? Colocar dentro da minha fala, o que Pedro falou, vou colocar na minha fala, o que Pedro falou, o que Pedro escreveu. Você pode pegar uma porca, lavar ela, dar nela um pano de perfume, mas se ela não mudar o coração de porco, ela vai voltar para o lamaçal. Ela volta. Então, se a pessoa não mudar a natureza dela, quando Paulo vai dizer, né, a gente já citou muito isso aqui, Romanos capítulo 12, né, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, explicando que aquela palavra transformar ali é metanoia, que quer dizer, a mudança do homem interior. Então, se o evangelho não é suficiente para mudar o meu interior, rapaz, fica perdendo tempo daí da igreja, não. Quem não está convencido de que é o evangelho, que é a cruz de Cristo, que é o sacrifício de Jesus, que é suficiente para levar ele para o céu, não perde tempo na igreja, não. Vai para o mundo, vai lá, aproveita o carnaval, vai lá para o carnaval, pula sua folia, mas não volta para a igreja com o cara lavado. Ai, pecou, não, é sem vergonha. É sem vergonha, não tem vergonha na cara. Todo ano o camarada cai no mesmo negócio, todo ano o cara deixa a igreja pela mesma festa.
Se fosse para mim uma festa diferente, podia falar que era uma fraqueza da carne, mas é a mesma coisa, o cara está apaixonado por aquilo, gente. O coração dele não foi liberto, as algemas não foram quebradas, por quê? Porque o evangelho não entrou no coração dele. Ora, manda lavassura e micanda lavacheia. Misericórdia. Misericórdia. Por isso que a gente vê que igrejas que têm compromisso com pregação da palavra de Deus, não enche. Porque pregação, pregar para quê? É hoje assim, ó. Se você faz qualquer tipo de campanha de libertação, de cura, de milagres, enche. Mas faz a campanha da palavra de Deus, a pregação da palavra. Não tem, o povo não valoriza a palavra de Deus. É o que nós vemos aqui, né? Nós acabamos de ler aqui, ó, o Amós, aqui, ó, o Amós capítulo 8, versículo 11 e 12, que diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Yahvé, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de um mar até outro mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e jovens desmaiarão de sede. Então nós vemos aqui que Deus está dizendo para esse povo aqui, ó. Olha que a gente está aqui, né? A gente ainda está aqui, a gente não leu o resto. Para esse povo, Deus está dizendo para esse povo de Judá e de Jerusalém, todo Israel, que o que eles estão desprezando hoje, eles vão buscar amanhã. Tá? Então, você que está aí no Facebook, você que está no Instagram, você que vai ver o nosso vídeo aí no YouTube depois, tem muita gente hoje que não está dando a mínima para a pregação do Evangelho. Não está dando a mínima para uma pregação que traz a pessoa a reconhecer os seus pecados, que é pecador, que precisa fugir do pecado, mudar a sua vida, transformar, procurar viver uma vida santa na presença de Deus, que no dia que aconteceu o arrebatamento da igreja, não vou colocar questão aqui de mid, pré, nada disso, mas que vai acontecer o arrebatamento, vai. Mas que vai ter o período da tribulação, vai. Quando estiver na grande tribulação, aí vai querer, aí vai querer ouvir, aí vai querer voltar, aí vai querer buscar. Rapaz, busca agora enquanto a porta da graça está aberta. Aproveita enquanto Deus de Israel está falando com o seu povo para nos despertar, para nos chamar a Ele. Então nós temos que atentar para a voz de Deus, porque Deus está querendo nos dar vida. É o que nós lemos aqui. É o que nós lemos aqui, ó. Nós acabamos de ler aqui no versículo, ó, buscar, capítulo 5, versículo 6, parte A, buscar o Senhor e vivei. Se eu não estou buscando a Deus, eu não estou vivendo. A palavra está dizendo aqui: buscai ao Senhor e vivei. Não há vida sem Deus. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Então, vida só em Cristo Jesus. É o que Paulo vai dizer: estando vós mortos em vossos pecados e ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo de número 2. Então nós estávamos mortos nos pecados, mas Cristo nos vivificou. E esta chamada de Deus aqui para o povo do período de Amós, no reinado de Jeroboão e de Uzias, é para que o povo viesse a viver de novo. Mas não é viver de ter vida física, é viver uma vida espiritual na presença de Deus, onde o sacerdócio ele vai ter que voltar à evidência. Esses 3 milhões de cristãos que nós temos aí, né, tomando as palavras do Augusto Nicodemo, eu não vou falar que foi eu que falei, se eles soubessem verdadeiramente quem é Jesus, o número de cristãos seria muito menor, né? O Nicodemo falando isso, eu fiquei... Eu não tenho certeza do que é o Evangelho, né? Não tem certeza ainda do que é o Evangelho, ainda não acordou para o que é verdadeiramente ser servo de Jesus Cristo, né? Servo. Então vamos lá, seguindo aí. Em Amós, capítulo 3, do versículo 1 ao capítulo 6, versículo 14, nós temos 5 sermões de Amós. Capítulo 3, 1, 6, capítulo 3, versículo 1, de 6 a 14. Amós, capítulo 7, do versículo 1 ao Amós, capítulo 9, versículo 15, nós temos 7 visões de Amós.
Visão panorâmica, Amós em uma sentença, Amós profetiza, prega e tem visões a respeito de quão longe o povo de Israel estava de Deus e como Deus iria discipliná-lo, entendendo que todo esse juízo de Deus é uma disciplina, né? Então Deus, tem gente que enxerga o juízo de Deus como um castigo. Não, Deus está disciplinando, trazendo a si. É o que a Escritura aos Hebreus vai dizer, que Deus corrige e castiga aquele que ama. Então ele está fazendo isso não é porque Deus está irado, não, é porque ele ama, ele está fazendo isso por amor, para ver se a pessoa acorda, que Deus está querendo ela do lado dele, né? É isso que Deus está querendo mostrar aí. Amós declara que não era discípulo profissional de profeta, mas pregava porque Deus o havia chamado. Amós 7, versículo 14. Ele era boieiro, colhedor de sicômoro. Mas o que significa isso? Amós não era um peão, mas sim um homem de negócios no ramo de lã de ovelhas. A gente já abordou isso aqui. Amós versus Amazias. Vamos ver aí o que vai acontecer na profecia aí dentro desse contexto aí. Amós capítulo 7, versículo 14. Amós não era profissional da religião. Amós capítulo 7, versículo 10. Amazias era um sacerdote de Betel, não de Deus, profissional, que era a questão. Por isso que quando vai falar aqui, né, do fogo que vai arder da casa de José até Betel, aí nós estamos dizendo por quê? Porque o sacerdote Amazias estava querendo, ele vai até questionar com Amós quem foi que chamou ele para ser profeta. Ele vai questionar, quem te chamou, quem te habilitou como profeta? Quem foi que te colocou como profeta? Praticamente a mesma fala daquele hebreu lá que vai falar com Moisés. Quem te constitui juiz sobre nós? Né? Amós capítulo 7, versículo 15. Amós obedecia a Deus sem pensar em agradar a ninguém. Capítulo 7, versículo 13. Amazias servia no santuário do rei e no templo do reino. Onde estava Deus nessa história? Claro que longe, né? O ministério vendido. Capítulo 7, versículo 17, Amós dominado pela coragem e ousadia do Senhor e queria agradar somente a Deus. Capítulo 7, versículo 11, Amazias totalmente dominado pela vontade do rei e fazendo tudo o que agradava lhe. Né? Estava sempre profetizando em favor do rei. Né? Amós contra o mundo, o profeta contra a religião. Aí está o perigo da coisa. Ó. Deus contra Israel, misericórdia. As duas primeiras visões do gafanhoto de Amós capítulo 7, versículo 13 a versículo 3, e do fogo de Amós capítulo 7, versículo 4 a versículo 6. A justiça. A terceira visão do prumo, Amós capítulo 7, versículo 7 a 9. A eminência, isso está para acontecer a qualquer hora. A quarta visão, da cesta do fruto, Amós capítulo 8, versículos 1 a 3. É inevitável que ocorra esta eminência da justiça de Deus. A quinta visão, de Deus junto ao altar, Amós capítulo 9, do versículo 1 ao versículo de número 10. Doutrinas dentro do conceito do profeta Amós, como ato doutrinário que a igreja pode estar olhando mais à frente. A palavra de Deus é poderosa e eficaz. Amós destaca o chamado a ouvir a palavra de Deus para juízo, correção e condenação. Amós capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, capítulo 5, versículo 1 e capítulo 7, versículo 16. Ele denuncia o povo de Israel que decidiu ignorar a palavra revelada pelos servos e profetas de Deus. Amós capítulo 2, versículo 12, Amós capítulo 7, versículos 12 a 13 e versículo 16. A responsabilidade da aliança. Os pecados do povo estão vinculados às questões sociais estabelecidas na lei, que visavam o cuidado pelos pobres e necessitados. Então, esse conceito aqui de cuidado de pobres, de cuidado de órfãos e viúvas, isso aqui caiu no lago do esquecimento por causa da avareza desse povo. Tá? Então, o povo não estava preocupado com o próximo, estava cada um preocupado consigo mesmo. Aí nós temos a sentença de Amós, capítulo 8, versículo 4. A administração da justiça social, capítulo 5, versículo 11. E até mesmo o uso de pesos justos no comércio, Amós capítulo 8, versículos de números 5 a 6. Amós no Novo Testamento. A preocupação social, referências messiânicas, 4.1, 4.2.
Conclusão, Amós não era alguém pobre, mas denunciou a injustiça contra os pobres. Amós não morava no reino de Israel, mas denunciou a injustiça daquela nação. Amós não era profeta, mas cumpriu a ordem de Deus. E nós,